Capítulo 10 Gênese Orgânica, livro A Gênese. Formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se pode formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo, ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação, tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida. Sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente, por efeito da mesma causa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A formação dos primeiros seres se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fosfato e todos os metais. Combinando-se elas, formam os corpos compostos, os óxidos e os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras diferentes das daqueles. É assim que, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases tornados livres recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. A composição e a decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio.
Mas se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte do oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes do oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido do hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entraram na composição da água, porém numa outra proporção. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma o ácido carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o alvaiade e o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal unida ao ácido carbônico forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas, unidas ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso e o alabastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatizados seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras tornadas pedrosas, com o tempo, se lhes depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Porém, no ar se encontravam em estados gasosos todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império das circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonato, de sulfato, etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatizáveis se volatizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e de novo se formariam as antigas combinações. Essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis de afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia por outros pontos da vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, geralmente é o de sólido geométrico, tais como a prisma, o romboide, o cubo e a pirâmide. Toda gente conhece os cristais de açúcar, candy, os cristais de rocha
ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro, ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor d'água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós, infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo o exigem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo, ou primeiro centro de atração, e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode se dar. São condições essenciais o grau de temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensar em si, e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentirá formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no resto mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variáveis de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como músculos, ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura dos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. E assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool, de sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne nem sangue, nem osso nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias, tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore tampouco há madeira, folha, flores ou frutos, e fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob microscópica forma, ali se encontra. Quase não há sequer uma semente, oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha da árvore. Ela contém um germe que desabrocha em sendo favoráveis às condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhes forma a seiva, como nos animais forma o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão que vai ter e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos, como o sangue se transforma em carne, osso, bilis, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos
para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e circunstâncias propícias. Fora dessa circunstância, os princípios alimentares estão numa espécie de inércia, mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidade por sua múltipla combinação. Compõem a infinita variedade de substâncias, desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece e prossegue sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou no terreno, e se estiola ou perece noutros. O que geralmente se passa às nossas vistas pode colocar-se na pista do que se passou em origem nos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos que o sabemos a formar incessantemente em dada circunstância, as pedras, as plantas, os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se à semelhança de forma de cada espécie do cristal. Justapondo-se sobre a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjuntos análogos. Princípio vital. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos que em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas de corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distingue das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstruir sequer uma folha morta, prova evidente de que há nesses últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Será o princípio vital como coisa particular que tem existência própria, ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pelo qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? É nesse último sentido que as comunicações acima produzidas resolveram a questão, que está em oranografia geral. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilar o princípio vital por ser necessária a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono unicamente teriam formado mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação no funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos porque já não existindo a causa que lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível é reconstituir uma pedra. Tomando para termo de comparação, o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar, que todo mundo conhece e mais fácil se compreende, mais exato, no entanto, houveramos sido dizendo que na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam então verdadeiras pilhas elétricas,
que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir a eletricidade. É a vida, que deixa de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, e cuja produção cessa quando da morte se extingue tal ação. Geração espontânea. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram nos primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é esse. Formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germes, previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou por outra, seus pais, sem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias desfavoreçam a eclosão. Essa maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles que os quais a vida começa a despontar e cujo organismo extremamente simples é, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistíamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo. Logo tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com árvores, peixes, cães e cavalos? Param aí por enquanto as investigações. Desaparece o fio condutor e até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco da natureza, a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos, complexos, não se produzem dessa maneira. Mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glande, que pode afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante. No estado atual de nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável, e o que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Escala dos seres orgânicos. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que eles partiram de um e outro, serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles precisam elas de luz, de calor e de água. Estiolam-se e morrem desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animais, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento.
Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Segue-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos e outros providos de concha, como caracol e ostra, os crustáceos cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, nos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta. O instinto engenhoso, como a formiga, a abelha e a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Segue-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá, mas se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Compreende-se então a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente até o primeiro ser elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do oução ao elefante? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não existe geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produtos das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que as condições atmosféricas se lhe foram tornando propícias. Adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se, os cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Depois, uma vez instalado em condições favoráveis, quem nos diz que os germens primitivos, onde elas surgiram, não desapareçam para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso oução atual seja idêntico ao que de transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se assim não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Esta teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar sobre a ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. O homem corpóreo. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como tudo que vive. Não há em seu sangue, na sua carne ou em seus ossos um átomo diferente dos que se encontram no corpo de animais. Como estes, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que se haviam combinado por formá-lo. Esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que se estuda em suas funções orgânicas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bínamos. Logo abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, têm certos ademanes do homem, a tal ponto que por muito tempo foram denominados homens das florestas. Como homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, sinais característicos. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo e se forçado a reconhecer que desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem há uma cadeia que se eleva gradativamente sem solução de continuidade, cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente.
Acompanhando-se passo a passo a série de seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas às dos outros corpos, as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem um homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que um último anel da animalidade da terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo o eleva à incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite que chegará ao espírito do homem. O materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual que tem evidência própria e nada pode com ela sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegada a certa distância, diz um, não posso ir mais além. O outro prossegue e descobre um novo mundo, porque então há de o primeiro dizer que o segundo é louco. Somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde o outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta desses loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de lhe haver atirado lama? Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante para o homem do que a América, porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão às do Espírito, fazendo incessantemente travessias de um para o outro. Galgado o ponto em que nos achamos com relação à Gênese, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.